Olá, a paz do Senhor Jesus. Venho aqui novamente gravar um vídeo para nós podermos entender mais uma leitura da palavra que se encontra lá em Samuel. 1 Samuel 2, do capítulo 12 ao 16. E o intuito, né, como sempre, é que eu vou ler um pedaço só do texto, um pouco, e você vá lá na sua Bíblia e lê inteiro, para você entender a história. Porque o importante da história bíblica é o contexto. Não adianta eu vir aqui ler um texto para você e não te explicar o contexto da história. Eu posso fazer mil e uma coisas em cima de um texto, mas através do contexto, a gente consegue entender o que o versículo quer dizer. Então, pois bem, eu vou ler aqui o versículo que está em 1 Samuel do 2 ao 12 e 16. E depois eu vou discorrer aqui, vou explicar o que o texto quer nos trazer e o que a gente entende do texto de fato, né? Então, aqui ó. Os filhos de Eli eram maus, não respeitavam a Jeová. Isto é o que eles faziam com as porções que os sacerdotes tinham o direito de receber ao povo. Sempre que um homem oferecia um sacrifício, vinha um ajudante do sacerdote, um com o garfo de 3 pontas na mão. Enquanto eu cozinhava a carne, e eu enfiava na panela, no tacho, no caldeirão ou na caçarola, tudo o que era tirado com o garfo, o sacerdote pegava para si. Era isso que fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Além disso, antes mesmo que o homem que oferecia o sacrifício fizesse fumegar a gordura, vinha o ajudante do sacerdote e dizia a ele: dê a carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Quando o homem lhe respondia: primeiro deixa que eles façam fumegar a gordura, depois pegue para você tudo o que quiser. O ajudante dizia: não dê-me a carne agora, senão eu. Aliás, o ajudante dizia: não, dê-me a carne agora, senão eu tomarei a força. Então, o que acontece? Os filhos de Eli, um era Finéias e o outro eu esqueci o nome agora para dizer, mas eram dois. Eles profanavam o templo do Senhor. Eles eram responsáveis para cuidar dos sacrifícios. Eles eram sacerdotes. Assim, o pai dele era sacerdote responsável por ele. E eles eram responsáveis por cuidar dessa parte para Deus. E quando os israelitas queriam cultuar ao Senhor e traziam seus sacrifícios, eles então os roubavam a Deus, de fato. Eles pegavam ali, antes de servir ali a sacrifício, eles pegavam uma parte. Então eles estavam profanando o templo do Senhor. E o texto, o resto da história, se você for ler toda essa história, vai dizer que os filhos de Eli, eles se deitavam com mulheres que provavelmente cuidavam dali, né? Eles se deitavam com essas mulheres dentro do templo do Senhor. Eles não tinham temor algum a Deus. O intuito deles era si próprios. Eles pensavam em si próprios e não estavam nem aí para o Senhor. E Eli, sabendo disso, ele não foi duro com os seus filhos, né? Ele assim deixava que os seus filhos, mesmo ele olhando, os seus filhos fazendo errado, ele não fazia de forma errada, mas não corrigia também seus filhos que estavam desagradando a Deus. Então, isso causava um terrível mal olhado dos outros povos, porque ele era sacerdote, os dois eram sacerdotes, e eles eram designados por Deus. E eles ali, como exemplo, o povo olhava e falava: poxa, esses caras estão roubando, esses caras estão fazendo coisa errada, não é dessa forma. Aí o texto vai dizer que chegou ao ouvido de Eli, ó, pra você ver, Eli já sabia, mas ele esperou chegar no ouvido dele, o povo chegar e intimar ele que os filhos dele estavam fazendo de maneira errada. E Eli foi e chegou nos filhos dele, né? Pois bem, os filhos dele não respeitavam ele. Os filhos deles não tinham interesse em respeito a ele e muito menos a Deus. Então Eli assim fraquejou com os filhos, né? Ele perdeu a autoridade total e Deus então interviu. Se você for ver no texto, Deus mata os dois e põe eles como exemplo, né? De como seria. E Deus levanta Samuel e Samuel levanta a família de Samuel e desonra a família de Eli por conta dos dois filhos que
profanavam o templo do Senhor. E o mais grave de tudo isso, desse texto, das coisas mais graves, é que através do escândalo que eles causavam, o povo de Deus não queria cultuar a Deus, não iam cultuar a Deus, por causa do escândalo que eles causavam. Então olha para você ver, o texto, o que acontece hoje, né, no mundo aí. E depois, se vai pegar um texto lá em Mateus, se eu não me engano, Jesus diz que é necessário que se haja escândalo, mas ai daqueles que vieram escândalo. Então o Deus do passado é o mesmo de hoje, correto? E Deus, ele preza, ele é amoroso, mas ele preza pela sua exclusividade, no caso, né? Ele é um Deus exclusivista, entendeu? Então nós devemos se comportar perante a Deus da maneira que Ele quer que nós comportemos e não do jeito que nós queremos fazer. Pode ser que a gente vê muita coisa errada, onde a gente está indo cultuar ao Senhor, mas a hora chega e o próprio Deus vai cobrar. E a gente temos que orar por isso. Eu vou pegar um texto lá que está em 2 Pedro, eu até fiz um esboço aqui, 2 Pedro, do capítulo 2, do 1 ao 3. É bem rápido para a gente ligar, né, o Novo Testamento com o Velho e a gente entender o que hoje acontece, o que acontecia antes, como acontece isso hoje também, né? E o que nós devemos fazer, né? Está lá em 2 Pedro 2, do 1 ao 3. No entanto, houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos instrutores entre vocês. Esses introduzirão sutilmente seitas destrutivas e negarão até mesmo o dono que os comprou, na verdade, Cristo Jesus, trazendo sobre si mesmo uma destruição rápida. Além disso, muitos seguirão sua conduta insolente e, por causa deles, as pessoas falarão mal do caminho da verdade. Então, ou seja, o que a gente entende aqui? O que aconteceu lá no Antigo Testamento? O que Finéias e o seu irmão estavam fazendo? Os filhos de Eli, né? Eles estavam profanando o templo. E através deles, as pessoas falavam mal. Correto? E o que acontece aqui? O que Pedro está exortando aqui? Essa carta direcionada aqui, nos dias de Pedro, logo depois dos apóstolos, né? Então, isso trazendo para os dias de hoje e para os dias que viriam. Espera só um minutinho. Ô filha, se você não der licença, o pai não vai continuar concluindo aqui. Vem aqui, depois o pai deixa você falar 2 versículos, mas senta aqui e só ouve, tá? Não faz, senão você atrapalha o pai, atrapalha o raciocínio do pai aqui. O pai nem vai cortar o vídeo, porque até ficou engraçado. Agora senta quietinho aí, tá bom? Espera o pai terminar. Então, desculpa, irmãos, tá pequenininha aqui, mas tá na benção também, tá aprendendo. Fica aqui para você aprender. Então, o que a gente entende é isso, né? Os dias de hoje também tem falsos profetas, falsos sacerdotes que profanam o templo, mas precisamos ter perseverança e continuarmos. Quando Paulo ele exorta Timóteo, tem o mesmo problema na igreja antiga também. Paulo fala, ó, não siga esses, continue na sua fé, persistindo na palavra, o que você aprendeu comigo. E hoje a palavra de Deus, persista na palavra do Senhor, o que nós aprendemos, o que está escrito na Bíblia, né? Para que nós não possamos cair no engano. Por isso que o intuito do vídeo é que você leia as Escrituras Sagradas e aprendam do Pai, diretamente do Espírito Santo. Você entende? Se você pegar a sua Bíblia e ter um coração disposto, ser uma pessoa de amor, amar o próximo, como assim a Bíblia nos diz, né? Que o amor é maior que tudo, vai passar tudo, mas o amor não passa e Deus é amor. Com humildade, aprendendo as Escrituras, não tem erro. Não vai ter erro. É difícil? É. Tem tribulação? Tem prova. Deus mesmo vai nos provar. Se esse é o caminho que a gente vai... que escolheu, então você vai ser provado, porque a palavra de Deus fala isso, entendeu? Ah, o cara tá lá na pior lá, será que Deus tá com ele? Viu? É claro, lógico que Deus tá, se ele prova o nosso coração, não é só porque você tá na pior que Deus não tá com você. Continua persistindo na palavra do Senhor, né? Que Deus ele vai te dar o entendimento. Então, o intuito é esse, que você leia a palavra e entenda o que os textos bíblicos querem trazer, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Que a Bíblia é a mesma, o Velho e o Novo Testamento é ligado, é ligado.
Então, aqui, só para a gente fazer o resumo, os filhos de Eli, eles foram mortos. Deus os matou. E parece, estudiosos dizem que foram 40 anos aí que eles profanaram o templo. E Deus teve todo esse tempo de paciência. Então, você que está aí, que está abandonado do caminho do Senhor, ou que esteja fazendo algo que não agrada ao Senhor, né? Que você se aplume, se endireite e peça perdão a Deus, né? Que ele vai assim, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso. A palavra de Deus diz que aquele que pede perdão dos seus pecados e o abandona, alcança misericórdia. Então, irmãos, esse versículo, esses versículos, né? E essa leitura da Bíblia, o intuito é que você entenda a palavra do Senhor, o que ela quer trazer e o que nós precisamos fazer para que possamos continuar na fé em Cristo, que é orar, amar o próximo e ter zelo com as coisas do Senhor. Claro que nós falhamos, nós pecamos, nós tropeçamos, mas tem uma frase de Spurgeon que diz assim, um dos maiores pregadores que já passou aqui nessa terra, príncipe dos pregadores. Ele dizia assim, ó, o porco, a ovelha pode até que ela caia, pode até cair na lama, pode ser que ela até caia na lama, mas só os porcos rolam nela. E aí, será que somos ovelhas que caímos e saímos da lama e somos lavados por Cristo? Pedimos perdão para que possamos se manter limpos ou somos ovelhas, ou aliás, porcos disfarçados de ovelhas, que continuamos no lamaçal do pecado? Então fica essa palavra, esse entendimento, e é isso que eu quero trazer. E o que a gente aprende com essas coisas? Eu até estava esquecendo aqui, mas agora é que eu fiz um resumo do que a gente aprende, né? Olha lá, vamos lá. Primeiro, pais que não disciplinam seus filhos. Atente para a disciplina dos seus filhos. A gente aprende com Deus que devemos disciplinar nossos filhos. Segundo, filhos rebeldes não temem a Deus e não respeitam seus pais. Então, o que nós vemos no texto lá de 2 Samuel, pais que não disciplinam seus filhos e filhos rebeldes que não temem a Deus e não respeitam seus pais. E o terceiro que nós vemos como exemplo do texto, e como exemplo trazendo também no 2 Pedro, que líderes religiosos que não temem a Deus profanam o templo do Senhor e por conta disso o povo não vai cultuar a Deus. Então, essas três coisas acontecem quando o escândalo parte daqueles que estão à frente e designado por Deus. Então é necessário que a gente abra os olhos e cuidemos da nossa família, do nosso ministério, da nossa casa, oremos pelos nossos pastores, pela nossa igreja, pelos nossos vizinhos, pela nossa família, pelos nossos inimigos, e que o Senhor e a graça do nosso Deus eterno nos capacite para que possamos estar na glória com o Pai, que é o melhor dessa terra. O melhor da terra não é daqui. É a Nova Jerusalém. O melhor da terra que Deus tem para nós não está aqui, irmãos. Ela será uma nova terra e um novo céu. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês, para a honra e glória do Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.